Bem-vindo a Conversas Cristãs, um tempo de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia na mão e olha para a realidade que está à nossa volta pela cosmovisão, pela perspectiva de um cristão. Para quem acompanha as notícias a nível internacional, tem sido, sem dúvida, uma das notícias principais dos últimos tempos, a questão que tem se desenvolvido na fronteira da Ucrânia. Há uma concentração maciça de tropas russas nessa região, fala-se em pelo menos 100 mil soldados russos na fronteira da Ucrânia. A questão toda tem a ver com a Ucrânia estar a se aproximar cada vez mais do Ocidente e a possibilidade de ela se candidatar e ser aceita como membro da NATO, força militar marcada, digamos, pelos ocidentais, digamos, os aliados do Ocidente. A Rússia, particularmente o seu presidente Putin, diz que não aceita de forma nenhuma que a Ucrânia possa fazer parte da NATO, porque isso representaria colocar tropas que são consideradas inimigas ou adversárias numa fronteira muito próximo da Rússia e que representaria perigo para a Rússia. Tudo isto leva-nos aqui a recordar coisas do passado, não muito antigo, passado recente, mas em que vivíamos aquilo que se chamava na altura a Guerra Fria e que se pensou a partir do desmantelar da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, em modo simbólico, que a Guerra Fria teria terminado. Deixou de haver duas grandes potências a nível mundial que estavam a tentar ocupar ou dominar o mundo e passa a haver apenas uma, os Estados Unidos. Com o enfraquecimento dos Estados Unidos, com o crescimento em termos de importância a nível comercial e económica da China e com o recuperar, de certo modo, daquele nacionalismo russo que visa o grande império soviético, nós percebemos que há um aumento da influência da Rússia em toda aquela região que pertencia à União Soviética e agora tem uma quantidade de países independentes. Recentemente, a Rússia enviou tropas para o Cazaquistão para ajudar digamos, a abafar uma insurreição contra rebeldes que se levantavam contra o governo. Sabemos que a Bielorrússia, em grande parte, tem a proteção da Rússia e toda a pressão que tem sido feita por parte do Ocidente também tem a ver com isto, porque a Bielorrússia está profundamente ligada em termos de mentalidade e ideologia à Rússia, e a Ucrânia, que tem se afastado desta visão, está a ser então aqui pressionada. Há alguns anos atrás nós vimos a invasão e a ocupação da Crimeia por parte da Rússia. O mundo ocidental não gostou, mas podemos dizer que não fez nada de muito especial a respeito do assunto e a Crimeia foi ocupada, aí está. Nós sabemos que parte leste da Ucrânia tem estado sob influência muito forte da mão russa e agora existe mesmo um risco real de invasão. Os especialistas que têm vindo falar sobre o assunto dizem que não se trata só de um bluff, que existe potencial real de invasão por parte da Rússia e, é claro, o Ocidente tem respondido não tanto em termos militares, tem respondido em termos económicos, ameaçando sanções. O presidente americano falou em sanções económicas até pessoais em relação ao presidente russo, mas também é verdade que no discurso ele descaiu dizendo que se fosse uma incursão menor, se calhar não havia necessidade de uma intervenção. O presidente da Ucrânia reclama porque diz que não existem incursões menores. Enfim, tudo isto leva-nos a um clima de bastante ansiedade no que se poderá vir a passar ali, com o espectro, novamente, de guerra. E vários especialistas têm dito que esta é a pior situação em termos de segurança da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, mesmo se tivermos em conta a guerra nos Balcãs, que apesar de tudo era algo limitado e não ameaçava tanto o sair para fora. Esta situação recorda-nos e faz-nos pensar, olhando para aquilo que temos vivido nos últimos tempos, em termos de mundo, da nossa realidade como humanidade. Algo que foi escrito há não muito tempo, foi um grande sucesso de vendas, um livro escrito pelo jornalista e historiador israelita Yuval Noah Harari. Ele pertence à Universidade Hebraica de Jerusalém e ele escreveu um livro chamado Homo Deus. Neste livro ele defendia, e de forma muito agressiva e clara, ele dizia que a história começou quando os homens inventaram os deuses e a história vai terminar
quando os homens se transformarem em deuses. E ele dizia que é o próximo passo da evolução humana. A sua tese estava baseada em 3 aspectos, ou em 3 coisas. Ele dizia que havia 3 problemas, digamos, que tinham dominado a humanidade ao longo da história e que neste momento estavam acabados, porque nós, no início do século XXI, já não tínhamos mais que lidar com eles. O primeiro era a guerra. Ele diz que a guerra desapareceu, e ele dizia é mais provável cometer suicídio do que morrer num conflito armado. Segundo, ele dizia a fome está a desaparecer, portanto é maior o risco de obesidade do que propriamente as pessoas morrerem de fome. E a morte, do ponto de vista das doenças infecciosas, tornou-se apenas um problema técnico. Estamos à beira de alcançar a imortalidade. É muito interessante reler esta teoria, que na altura fez grande sucesso e ele apareceu como um grande profeta do século XXI, daquilo que vai ser o nosso desenvolvimento no século XXI, e ver o que está a acontecer no mundo, ou o que aconteceu no mundo desde que este senhor publicou este livro de grande sucesso. Em relação às doenças infecciosas que ele diz que tinham desaparecido e que eram só um problema técnico, bem, é um problema técnico aparentemente grande, porque estamos ainda a viver uma pandemia que já matou milhões de pessoas, infectou centenas de milhões, continua sem ter controle propriamente dito. Então pode ser apenas um problema técnico, mas de repente nos vemos diante da possibilidade de outras pandemias, e outros tipos de profeta têm falado em pandemias que poderão vir a surgir dentro de alguns anos mais graves e piores do que esta, porque convenhamos, apesar de tudo, a mortalidade causada por esta pandemia de Covid, ou SARS-CoV-2, é muito inferior a tantos outros vírus que poderiam estar por aí e que eventualmente estarão a ser desenvolvidos em laboratórios e poderão vir a causar muitos danos à humanidade. A questão da fome está longe de ser resolvida. Talvez alguém que escreva no primeiro mundo possa falar sobre a obesidade como o problema maior, mas certamente este indivíduo nunca visitou ou prefere não olhar para a realidade de uma África subsaariana, em que há milhões de pessoas que comem apenas uma vez por dia e estão todas anémicas do ponto de vista daquilo que nós consideraríamos o básico para os valores sanguíneos. Não ler notícias como, por exemplo, recentemente ouvimos que 90% da população do Afeganistão neste momento está a viver abaixo do limiar da fome. E quem fala em Afeganistão fala em outros países. Estamos a pensar no Sudoeste Asiático, estamos a pensar na África subsaariana, estamos a pensar nas regiões mais pobres do mundo, da América Latina. Enfim, há tanta fome pelo mundo inteiro. Este indivíduo falava de forma muito sobranceira sobre o fim da guerra. Os conflitos armados acabaram e nós temos um acumular maciço de tropas na fronteira, permitindo que a NATO também responda com o aumento do número de tropas na região, etc, etc. Poderemos estar na beira, enquanto eu estou a gravar isto, não sei o desenvolvimento até o dia em que isto vai sair, mas pronto, poderemos estar no limiar de um conflito armado, não sabemos. Tudo isto nos faz pensar na grande vaidade humana. O homem realmente continua insistindo em não reconhecer a evidência clara da existência de um Deus supremo, criador dos céus e da terra. As evidências estão aí bastante patentes, e quanto mais a ciência tem crescido, ela não tem crescido no sentido de negar a Deus. Pelo contrário, ela tem crescido no sentido de mostrar que tudo aquilo que nós vivemos está tão balanceado e harmonioso que é preciso haver alguma coisa, uma mente inteligente por trás, uma vontade própria capaz de fazer isto acontecer. Ora, uma mente inteligente com vontade própria caracteriza uma pessoa, e é a pessoa de Deus de quem nós estamos a falar. Isto é importante porque estas implicações são claras para nós como humanidade. Vivemos num tempo em que as novas gerações estão a sofrer de grande ansiedade, os níveis de depressão estão a aumentar de forma generalizada, estamos a viver uma pandemia de depressão e crise de pânico, e isto só pode ser resolvido não com respostas técnicas, não com conversas para animar o coração humano de uma pequena elite que acha que pode alcançar a imortalidade, mas percebendo que nós precisamos de voltar a nossa face para o Criador. Dele viemos, dele dependemos, dele precisamos. Não há outra maneira de nós realmente evoluirmos. A evolução que espera cada um de nós é a evolução no sentido de voltarmos a estar em ligação com Deus. Isso só é possível através de Jesus. Mas essa evolução é magnífica, porque a Bíblia nos fala em que nós vamos entrar a ser herdeiros da natureza divina.
E este aspecto da nossa salvação, de podermos experimentar a proximidade da glória do Senhor, é a verdadeira evolução que cada um de nós pode experimentar hoje, agora, em Cristo.